Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta sexta-feira da oitava da Páscoa. Mais uma vez, comecemos o nosso dia alimentando o nosso espírito e deixando assim ser envolvido pela presença do Divino que nos habita, Deus mesmo, que está presente no âmago do nosso coração e que nós precisamos voltar sempre a nossa atenção para este lugar. Ao longo do dia, precisamos estar sempre fazendo este exercício de voltar a nossa atenção para o nosso coração e ver: a minha atenção está focada nele? Ou estou voltado para outras realidades que não me fortalecem, que não me ligam a Deus? A sua atenção voltada para o seu coração é estar intrinsecamente unido a Deus, unido ao Divino que te habita. Por isso, respire consciente e sinta esta presença acolhedora de Deus dentro de você. Faça sempre esta viagem que sai de fora, onde geralmente seus pensamentos se encontram, e volta para dentro de você mesmo, onde o Divino te habita. Hoje o texto que nos é dado pela Igreja é João capítulo 21, versículos de 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, o filho de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o texto nós podemos lê-lo e refletir em cima de 3 momentos.
O primeiro momento é a situação, a localidade em que o evangelista situa as personagens. Ele diz: Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, portanto, na Galileia, ali onde tudo começou, ali onde Jesus dá início à sua missão, seu ministério público. E ali se descreve, portanto, diz que eles estavam os discípulos reunidos, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Tiago e João, e outros discípulos de Jesus. Portanto, eles já voltaram para a sua terra, deixaram Jerusalém, estão agora na Galileia e decidem retomar a sua vida. E a vida que eles tinham antes eram de pescadores, a grande maioria. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, olhemos a segunda parte do texto, onde mostra Pedro que toma a iniciativa: eu vou pescar. Os outros também se manifestam o desejo de irem juntos, e assim acontece. Passaram a noite inteira e nada pescaram, ou seja, parece que desaprenderam a profissão. E aí poderíamos dizer, ficar esse tempo todo com Jesus. O discípulo de Emaús dizia no evangelho de anteontem, dizia: passamos a vida com ele, achando que ele ia libertar Israel, e já faz 3 dias que tudo aconteceu, que ele foi morto numa cruz, ou seja, nos decepcionou. Aqui mostra mais uma vez que esse distanciamento da terra natal faz com que eles esqueçam a prática, a habilidade naquilo que eles faziam antes de seguir Jesus, que era a pesca. Passaram a noite inteira e nada pescar. Vendo isto, lá está Jesus. Lá está o Mestre em pé, à margem do lago, quando eles assim voltam desta noite infrutífera, desta noite que nada pescaram. E a pergunta que indaga Jesus é: moços, tem alguma coisa para comer? E a resposta é não. E aí Jesus pede que eles lancem a rede. Diz Jesus: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O amor fala sempre mais forte. O amor não esquece das suas marcas. O amor não esquece da forma como se fazia contato. O amor não esquece das ações do seu amado. Ou seja, o discípulo amado lembra das ações do Mestre. E ele diz: é o Senhor. Quem poderia agir assim senão Deus? Dito isto, Pedro, que estava nu, cai no mar. E aí vem a última parte do texto, quando justamente agora, depois que Pedro e João reconhecem que é o Senhor, os outros discípulos vieram enquanto Pedro foge, cai no mar, e os outros vêm trazendo a rede, e quando chega na margem, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Ou seja, quando eles voltam de dentro do lago, eles já encontram uma espécie de uma ceia eucarística, uma ceia que já os espera. E esta ceia é enriquecida com os frutos que eles apegam, que eles pescam. Por isso, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Jesus quer que nós participemos da ceia eucarística. Não é algo que cai pronto do céu. É algo que nós construímos. É algo que nós precisamos dar parte de nós, para que assim aconteça esta ceia. E aí, amados irmãos e irmãs, o evangelista descreve a quantidade mais ou menos de peixe que tinha sido pescado, 153 grandes peixes, que existe uma teologia a respeito desse número, não vem o caso.
né? Mas o que é importante aqui no final do texto é, mais uma vez, o convite que faz Jesus: vinde comer. O convite de Jesus é sempre: ide ou vinde ao meu encontro. Participe deste momento seleto, onde Jesus se apresenta e faz agora com que todos participem desse momento sublime, a partilha do pão. Pão estes que eles pescaram, voltaram a aprender a pescar. Mas isso só foi possível quando aparece o ressuscitado. Quando decide fazer a vida sozinho, nada consegue. Foi uma noite infrutífera. Mas quando reconhece Jesus e quando, sem titubear, obedecem à ordem que diz Jesus: lançai a rede à direita, eles então começam a pescar novamente. Ou seja, acerta as habilidades da pesca. E agora Jesus os oferece os frutos da ceia. Tomou o pão e distribuiu a eles, fez a mesma coisa com os peixes. Amados irmãos e irmãs, deixemos que a presença de Deus nos impulsione e faça com que os nossos olhos se abram, como abriu os olhos dos discípulos, a começar pelo discípulo amado. O discípulo amado reconhece as ações do seu amado e por isso mesmo é o Senhor, diz ele. Vejamos, enxerguemos como enxergou o discípulo amado ao reconhecer o Mestre, o ressuscitado. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.